O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o conselheiro Edson Simões, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Embora tenha feito toda a sua carreira profissional, política, cultural em São Paulo, na verdade, o conselheiro Edson Simões nasceu na Bahia. Onde o senhor nasceu, conselheiro, exatamente? Eu nasci próximo ao Recôncavo Baiano, em Inhambupi, uma cidade que surgiu após uma missão jesuítica criada pelo Anchieta durante o governo do Duarte da Costa, quando ele passou por Salvador com Nóbrega. O senhor nasceu numa cidade fundada por Anchieta e veio trabalhar em outra fundada Exatamente, por Inhambupi quer dizer entre ilhas, por causa dos indígenas que estavam. Ele foi lá para pacificar a uns 100 quilômetros de Salvador. E ficou lá até que idade? Eu fiquei lá por volta de 8 anos. E aí viemos para São Paulo. Os meus pais e os meus tios fizeram uma sociedade para instalar aqui um estabelecimento comercial na Avenida Imperial, que hoje se chama Horácio Laffer, no Itaim Bibi, que hoje faz parte dos Jardins, mas era uma chácara, uma área de classe média, média e classe média baixa, e não tinha nem as ruas asfaltadas naquele momento. A sua cidade de nascimento está 100 quilômetros. É perto de Salvador. Mas o senhor não chegou a morar em Salvador? Não, Salvador ia-se de manhã, voltava de tarde, mas hoje é uma cidade dormitório, inclusive, lá. E nesta vinda a São Paulo, aí o senhor começou seus estudos em São Paulo? Eu estudei primeiro com freiras e padres na Escola Nazaré, depois fui para a Escola Pública Costa Manso. E lá é que teve minha formação na área do primeiro grau, hoje ginásio, e depois colegial. Como é que era o bairro do Itaim na sua infância? Um bairro que hoje é extremamente urbanizado, um dos mais movimentados da cidade de São Paulo. Ele era um bairro provinciano, praticamente, da cidade de São Paulo. Hoje tem lá a Nova Faria Lima. Tem a Nova Faria Lima que cortou tudo. Casinhas, e ao mesmo tempo tinha uma biblioteca, fabulosa biblioteca, que hoje tem o nome de Anne Frank, que foi projetada pelo Monteiro Lobato, a inauguração daquela biblioteca, e que nós íamos para a biblioteca e lá havia. Primeiro, você era obrigado a ler 1 hora na sala de leituras, para depois você poder ir para a sala de jogos, de pintura. Havia projeção de cinema uma vez por semana, às quintas-feiras, e havia treinamento para teatro, xadrez, havia, inclusive, competição de xadrez e de dama. Então, era um núcleo cultural que funcionava de segunda a sábado. Uma biblioteca pública também. Biblioteca pública. Então, você era obrigado a ler 1 hora, para depois você ter acesso ao restante da biblioteca. E poderia, na circulante, tirar 2 livros, né, para ler em 1 semana. Daí vem seu apego à leitura? O meu apego à leitura era total. A gente lia naquela época Júlio Verne, Emílio Salgari, não é? E depois a gente já partia para uma transição para o realismo. Havia muitos livros românticos, né? Muito Monteiro Lobato anteriormente. Havia uma sala de som para você escutar música, histórias, etc., pintura. Então era um incentivo inacreditável. A parte de cinema, de teatro, a gente desenvolveu ali. E de autodidatismo, pegando todos os livros. Tanto é que muitos que estavam ali, depois a gente se inscrevia, porque só podia com 14 anos, na Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Já antes dos 14 anos, a gente já estava no realismo do Zola, lendo Dostoiévski, Máximo Gorki, Jorge Amado, brasileiro, Graciliano Ramos, Lins do Rego. E então, alguns parentes meus se inscreveram, maiores de 15 anos, na Mário de Andrade, e dava o cartão para eu poder pegar livros emprestados, enquanto a gente ia construindo devagarinho a biblioteca privada. Hoje a minha biblioteca tem mais de 12 mil volumes e começou naquela época. Quando o senhor decidiu seguir a carreira que o senhor seguiu inicialmente de geógrafo, e quais foram os motivos para essa opção? Em primeiro lugar,
a carreira de geógrafo estava sempre acoplada à questão de história econômica e de planejamento. E, simplesmente, na Faculdade de Filosofia da USP, que teve a formação dentro do modelo francês, já que a universidade foi montada em 1934, apesar de haver a Faculdade de Direito, que foi criada em 1827, havia a Politécnica, que foi criada em 1891 e passou a funcionar em 1893, e no início do século XX, a Faculdade de Medicina, os franceses vieram para cá. E já na literatura que se desenvolvia na época, a influência francesa era marcante no Brasil. E Yves Lacoste, outros, Pierre Monbeg, todos esses geógrafos tinham uma visão sistêmica, com um trabalho no campo da economia, da administração, da política, da sociologia e da história, principalmente os estudos efetuados na área da geografia urbana e da geografia agrária. Então, era uma síntese das ciências humanas em todos os campos, inclusive, incluindo direito público e direito administrativo público, para você visualizar como é que funciona o sistema econômico, fosse capitalista ou fosse socialista, que tinha sido implantado na União Soviética, já que a partir da década de 50 e 60 o planejamento era fundamental para o desenvolvimento das nações subdesenvolvidas. E aí entra o Prebisch, por exemplo, na América Latina, Celso Furtado e outras cabeças importantes e que vão influenciar. Essa síntese nos colocava em campo já dentro de uma situação como, por exemplo, a pesquisa para o metrô de São Paulo. Eu participei na época do Faria Lima como estudante, ainda secundarista para universitário. E foi o primeiro trabalho de planejamento. Depois, já na universidade, vários trabalhos de planejamento devido a essa síntese das ciências humanas, econômicas e jurídicas. O senhor se formou em que ano? Eu me formei em 1973, porque eu tive que parar um pouco na medida em que eu fui preso em 71, durante a ditadura, por contestá-la. Já no colegial o senhor participou de movimentos estudantis e continuou em 1964, quando aconteceu o golpe, nós estávamos na Praça da Sé. Porque tinha a UNE e tinha a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. E nós, como secundaristas, éramos orientados, para não dizer massa de manobra, da UNE, União Nacional dos Estudantes. Na União Nacional dos Estudantes, o Serra, que era o líder, depois veio o Zé Dirceu. E ali, eu era, em 65, 66, eu fazia parte do Grêmio Estudantil. Uhum. E no colegial, nós fazíamos shows de música brasileira, com a participação de Johnny Alf, Zimbo Trio e outros tantos, no sentido de conseguir verba para os movimentos estudantis contra a ditadura militar. Naquela época tinha assumido o governo o general Castelo Branco. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o conselheiro Edson Simões, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Voltamos já já. Neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, o nosso convidado hoje é o conselheiro Edson Simões, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que nos falava de suas atividades políticas, ainda como estudante, primeiro no colegial, depois na universidade. E, além da atividade política, o senhor também sempre teve uma militância cultural, que vem da juventude. O senhor sempre se interessou por música, por cinema. E como é que foi essa movimentação? Está na moda um link da parte colegial com a parte da minha formação com 4, 5 anos de idade. Na medida em que, quando eu falei Corcunda do Notre Dame, a professorinha mandava a gente assistir o filme no matinê da cidade, lá na Bahia. Do tipo assim, Corcunda do Notre Dame seria, você ia ver, se passasse o filme com Charles Lawton, por exemplo, que era de 39.
Você lia O Príncipe e o Mendigo, em gibi, depois você ia ver o filme com Errol Flynn. Quando chegou aqui em São Paulo foi uma beleza. Que tinha muito cinema. Eu cheguei impressionado com a quantidade de cinema, mas não podia entrar porque era tudo proibido. Eu tentava de vez em quando entrar com meu pai. Porque aí, às vezes, cinema de bairro deixavam filmes proibidos há 10 anos. E quando chegou no colegial, devido à parte política, a gente tinha que organizar os shows de música brasileira com artistas famosos. Acabei de citar o Johnny Alf, o pai da Bossa Nova, antes do Jobim, e que conectou a música brasileira com o jazz. Joyce se apresentou, a gente tinha contato com a União Brasileira dos Escritores, Geraldo Vandré, no sentido de conseguir verba para os movimentos estudantis. E fora a literatura que nos leva para livros técnicos de economia, de política, e se faz um sistema cultural dentro desse processo. E nesse contato que eu tive com os músicos, com o teatro, com o cinema, eu fui escrever crítica de teatro e cinema, ainda não tinha nem 18 anos, para o jornal Voz Forense, que era editado por intermédio dos oficiais de justiça de São Paulo. E aí eu tinha mais acesso aos teatros e aos cinemas, e, importante, de graça. Aproveitava a carteirinha, né? A carteirinha. E aí foi. E depois dessa parte de crítica literária em jornal tabloide, né, naquela época, eu entro na universidade, e dentro da universidade a gente se engaja não só na parte política, como também na parte de cinema de arte, discussões críticas, com acesso também à literatura, à crítica internacional, como é o caso de Georges Lucas e outros grandes críticos franceses. E a cultura passou a ser o meu hobby, independente da minha parte técnica profissional no campo da economia e do planejamento e do magistério. Porque isso é sistêmico em termos culturais. O senhor falou da ligação desta visão do mundo, vamos dizer assim, quase renascentista, de ter uma visão geral da cultura, das artes. E isso, de certa forma, o estimulou a ir para o magistério. Para ensinar. Comecei a dar aula com 17 anos. Né? E quando eu estava na universidade, também fui dar aula em cursinho imediatamente, que era uma forma de ganhar bem. Eu dei aula na área pública, mas a remuneração era muito relativa, então eu optei por dar aula em cursinho, apesar de ser mais trabalhoso, por causa da remuneração, da sobrevivência, e depois fui para a rede também privada de ensino. Existem alunos seus que hoje ocupam postos aí relevantes na vida pública nacional e eles comentam, inclusive, seus alunos em geral e estes em particular, comentam que o senhor procurava dar uma aula de uma forma criativa, envolvendo os alunos em problemas concretos. Isso surgiu, era uma metodologia usual na época? O audiovisual, em que eu dava aula num anfiteatro, onde havia projetor de slides, de transparências, projetor super 8 milímetros, 16 milímetros, e havia um enorme projetor que era para vídeo de televisão. Então a gente estava dando a aula e estava mostrando para os alunos, tinha que ter uma dinâmica, e eles ao mesmo tempo com as apostilas, com os exercícios. E se dava aula de manhã, de tarde e também de noite, e aos sábados. E na noite dos sábados, inclusive, eu introduzi lá cinema de arte, em que havia cada 15 dias a projeção de um filme nacional e de um filme internacional. E aos domingos havia os exames simulados, porque o Bandeirantes pretendia evitar que os alunos fossem para os cursinhos. Tanto é que quando eu entrei lá, a medicina tinha colocado 3 alunos na faculdade de Mogi das Cruzes. Quando eu saí de lá em 1981, estava com 36 na USP. Numa época em que só Pinheiros, porque tinha Ribeirão Preto e outras faculdades ligadas à USP, o número de vagas era de 176 ou 180 vagas aproximadamente. Um percentual alto. Um percentual alto do Bandeirantes. E aí, não só isso, eu passei na década de 70 a fazer documentários sobre a questão cultural. Eu fiz documentários sobre o modernismo no Brasil, entrevistando, por exemplo, John Graz, pintor que veio da Europa para cá e participou do movimento modernista, Antônio Cândido,
de Cavalcante, Menor Del Pique, que é o seu parente, na casa dele, que é um dos papas da Semana da Arte Moderna, aqui em 1922, juntamente com Oswald de Andrade, com Mário de Andrade. Então, aí unia tudo. E havia depois os festivais de música, na década de 60 para 70, que a gente procurou tentar manter ainda na década de 70 ao nível amador, com os alunos da própria escola. Dentre os seus alunos que hoje ocupam posições aqui no Brasil, na vida pública brasileira, quem o senhor poderia citar? Há vários, mas eu posso citar o ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Educação, o Hubert Alqueres, que foi secretário de Estado e dirigiu a imprensa oficial, por sinal, dinamizando a publicação de livros e dando modernidade à imprensa oficial. E ainda temos um grande amigo seu, que você me colocou com prazer ao telefone, de surpresa, que é o João Batista. Que foi uma surpresa, eu não sabia que ele estava lá em Brasília, ligadíssimo num trabalho maravilhoso com o Poder Judiciário e com o Supremo Tribunal Federal. O João Batista Magalhães é o atual secretário de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal, onde será exibida essa entrevista. Surpresa pelo trabalho dele e já era precoce aqui no Colégio Bandeirantes. E dessa atuação toda no magistério, o senhor paralelamente também continuou a se interessar e a participar da vida política nacional. Sim. E continuou já com uma militância mais elevada em partidos políticos, e nós vamos falar desse assunto em seguida nesta nossa entrevista com o conselheiro Edson Simões para o programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal.